Põe aí, faz um print, depois você me manda. Eu acho que é na exibição aqui, não é não? Lá em cima, exibição, modo juntos. Exibição, modo juntos, será que é? Ah, não, aqui vai entrar tipo uma Não, não, é turminha. aquela das cadeirinhas, os alunos. É, Não, não sei. esse eu nunca testei também, não. Tem um jeito. Bom, eu vejo você maior e depois a gente vê. Então, aqui, ó, vamos começar. Gente, boa noite. Meu nome é professor Josias. Nós estamos começando aqui a apresentação do curso Engenharia Sanitária, que é a modalidade online, e o curso Engenharia Sanitária e Ambiental, que é a modalidade presencial, tá? Eu vou abrir, assim, uns poucos slides aqui. Quem está com a câmera aberta também é o professor Kaique, que vai fazer a apresentação técnica, fazendo um briefing, né? Sobre a disciplina dele, para vocês terem uma ideia de como transcorre a aula e também um conteúdo aplicado à geotecnia, à engenharia sanitária. Então, isso tudo a gente vai estar gravando para vocês e fico aberto aí às perguntas pelo chat vocês escreverem. Se o Cícero tiver durante todo o tempo, pode ir coletando essas questões para a gente responder ao final da apresentação do Kaique, e depois eu vou apresentar a estrutura do curso, cada disciplina e os respectivos professores, tá bom? Aqui, primeiramente, então, assim, eu agradeço a todos que estão aqui presentes, porque têm interesse em nosso curso. Só vou dar uma abertura aqui para explicar uma questão do curso, tá? Para depois aí o Kaique assumir a palavra. O nosso curso, e foi bom aí o professor Cícero ter a disponibilidade de estar presente, que foi um dos mentores, foi um mentor junto comigo na estruturação do curso. Quando o curso começou, em 2016, sabe, Cícero, hoje eu contei, são 17 semestres. E são mais que 17 turmas, por exemplo. Nesse semestre aqui, no semestre 2023, nós tivemos 3 turmas num único semestre, né? Então, tem mais que isso, mas em semestre são 17 semestres. E no curso presencial, então, começou em 2016, no primeiro semestre. Nós estamos em 2024, então já tem uma boa caminhada. Todas as Com duas certeza. modalidades estão reconhecidas pelo MEC e pelo CREA. Você falou alguma coisa, Cis? Não, eu falei, eu só estou concordando com você. Aham. E o outro é engenharia sanitária, que é modalidade online, que eu vou explicar direitinho como funciona depois da apresentação do professor Kaique, né? O professor Kaique dá as aulas tanto aqui na modalidade online, para poder vocês terem uma ideia de como funciona, né? Tem alunos também na modalidade presencial, depois vou explicar como é que elas acontecem, né, direitinho, tá bom? Só que a modalidade online, ela começou em 2021, com o advento aí da pandemia, beleza? A apresentação do professor Kaique Oliveira, ele é engenheiro químico, né, já atua na PUC Minas, tanto na engenharia química e aqui no nosso curso de pós-graduação, e ele vai também se apresentar melhor em quais outros cursos que ele ministra aula, né, dentro dessa área da engenharia sanitária. No nosso curso, a disciplina específica é poluição, qualidade e usos da água. É a base fundamental para vocês terem ideia de como vão aplicar as técnicas, tanto para tratamento da água, tratamento de esgoto, né? E até na parte aí do resíduo sólido, que é a parte do Cícero, tá bom? Então, eu espero, assim, a apresentação dele é uns 30, talvez uns 40 minutos,
E aí, Kaique, eu passo a palavra agora para você se apresentar melhor. Quem conhece melhor é a própria pessoa, né? Você se apresentar para poder começar a sua discorrer, né, sobre a sua disciplina. Professor Josias, muitíssimo obrigado pela introdução a respeito do curso e a apresentação a meu respeito também. Eu gostaria de desejar muito boa noite a cada um de vocês que estão presentes aqui. Faço coro às palavras do professor Josias, agradeço o interesse e a disponibilidade por estarem aqui conosco nessa noite. Como o professor Josias disse, meu nome é Kaique Oliveira, e o intuito aqui hoje é a gente bater um papo. Eu vou trazer para vocês um pouquinho daquilo que a gente apresenta nas nossas aulas, especificamente na minha disciplina. Como o professor Josias já disse também, a minha disciplina é intitulada Poluição, Qualidade e Usos da Água. Então, o grande objetivo hoje é a gente versar a respeito de cada um desses tópicos mencionados aqui. O que é a poluição das águas? De que maneira as poluições podem ser caracterizadas? Difusa, pontual? Quais são as fontes de poluição? Especificamente, atualmente, o que gera mais interesse e preocupação por parte dos profissionais da área? Qualidade da água. Quais são os parâmetros que mensuram a qualidade dessa água e os usos? Cada tipo de uso vai exigir uma determinada qualidade. Então, nós vamos comentar a respeito disso também. Como o professor Josias já disse, eu sou graduado em Engenharia Química pela PUC Minas, fiz meu mestrado e doutorado na Escola de Engenharia da UFMG, na Engenharia Sanitária e Ambiental, e especificamente a linha de pesquisa que eu atuo já há alguns anos é na caracterização, prevenção e controle da poluição. No meu mestrado, eu desenvolvi tratamentos avançados para efluente oriundo de refinaria de petróleo. E no meu doutorado, eu desenvolvi também tratamentos avançados, só que dessa vez para remoção de contaminantes emergentes, conjugando membranas com catalisadores. Uma parcela do meu doutorado eu fiz também na Alemanha, na Universidade Técnica de Munique, e lá nós aplicávamos a tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, full scale, para tratamento terciário avançado de águas residuárias. Aqui na PUC Minas, eu atuo como professor desde 2019, na engenharia química, nos cursos de modelagem e simulação, otimização de processos, processos químicos de produção, termodinâmica química. Aqui na pós-graduação, atuo como professor Josias na disciplina de poluição, qualidade e uso da água. Sou membro do núcleo docente estruturante da PUC Minas também, no curso de engenharia química, e agora vou iniciar comentando com vocês a respeito da temática aqui da nossa conversa. Para poder pautar e iniciar essa discussão, eu quero trazer algumas informações importantes aqui para vocês, e a primeira delas é a disponibilidade de água. Embora a água cubra 70% da superfície terrestre, a disponibilidade dela é escassa em termos de água doce. Se nós observarmos aqui esse infográfico representativo, de toda a água disponível no globo, aproximadamente 3% é água doce. E desses 3%, uma parcela muito menor é aquela que está facilmente acessível na forma de águas superficiais. Se nós observarmos aqui, olha, essa explosão da parcela de 3%, vocês conseguem notar que uma grande parte está presente em geleira e neves eternas. Nós temos aqui uma parcela considerável em fontes subterrâneas, perdão. Em se tratando de águas superficiais, em rios e lagos, uma parcela muito pequena, de 0,3%. Isso aqui, para a gente fazer uma analogia, seria equivalente a uma colher de sopa em 100 litros de toda a água presente no mundo, fazendo uma correlação com relação a essas proporções que aparecem aqui. E aí, essa água, ela tem diferentes usos e demandas. Se nós formos consultar lá a Lei 9.433, que é aquela que vem instituir a Política Nacional de Recursos Hídricos, vocês vão ver que existe uma hierarquia nos usos da água. E a primeira finalidade que nós temos é para o consumo humano. Na sequência, dessedentação de animais. Mas os usos são múltiplos. Na indústria, na irrigação, fins de recreação e lazer, balneabilidade, enfim. E aqui, se nós observarmos essa imagem, já dá para ter uma noção desses usos múltiplos que eu acabei de mencionar para vocês. Podem notar que na porção superior, aqui onde eu estou com o meu cursor, temos água para geração de energia elétrica, nós temos água aqui sendo utilizada na navegação, água para irrigação, água para diferentes finalidades. Especificamente aqui no Brasil, a maior parcela da água que é consumida, ela é destinada para irrigação. Na sequência, para o consumo humano,
depois uso industrial, uso animal, termoelétricas, mineração e humano-rural. Se nós formos observar também o consumo da água em diferentes regiões do globo, é possível observar que, a depender das atividades que são desenvolvidas nas regiões e o nível de desenvolvimento que elas possuem, o consumo de água também vai se alterar. Se nós compararmos aqui a Europa, por exemplo, o percentual de toda a água utilizada lá, demandada para o uso industrial, vocês vão ver que esse percentual é acima da metade. Já quando a gente compara outras regiões menos desenvolvidas, como é o caso da América do Sul e também a África, vocês podem perceber que, para o caso da demanda industrial, esse percentual ele é muito mais baixo. O que eu quero dizer com isso? Que o uso da água ele varia espacialmente, a depender também das condições socioeconômicas de certas localidades. Existem outros volumes de água que a gente não observa diretamente, mas que estão presentes em alimentos que nós consumimos, produtos utilizados no dia a dia, que é aquilo que a gente chama de pegada hídrica, aquela água que é computada para a produção de alimentos ou os mais diversos produtos. Então aqui eu trago uma representação para vocês também. Para o caso, por exemplo, de produção de 1 quilograma de carne bovina, são demandados 15 mil litros de água. Para o caso da produção de 1 quilo de trigo, por exemplo, 900 litros de água. E para além desses produtos aqui, alimentos, enfim, nós temos um consumo muito expressivo de água também doméstico. É dito recorrentemente no noticiário que o grande vilão que nós temos na nossa casa é o chuveiro, isso de fato é uma verdade, corresponde aqui a aproximadamente 50% de consumo de água nas residências, mas outras fontes também. E, para além do consumo humano, nós temos o consumo industrial, que depende das tipologias industriais. Cada segmento tem uma determinada demanda. Então, eu trago aqui para vocês também uma referência bastante clássica que nos apresenta o consumo de água para produção em cada tipologia industrial. Então, por exemplo, na indústria têxtil, para a produção de 1 tonelada de tecido, é demandado 1.000 metros cúbicos de água. Quando a gente fala da indústria de papel, por exemplo, para 1 tonelada de papel, 250 metros cúbicos de água. Para além disso, tal como eu havia comentado com vocês a respeito das águas superficiais, que são aquelas mais facilmente disponíveis para serem tratadas ou mais facilmente captadas, nós temos também águas subterrâneas que são muito importantes em todo o globo. Se a gente for observar, por exemplo, nos Estados Unidos, há uma dependência bastante substancial das águas subterrâneas. E o mesmo acontece no entorno do mundo. Um relatório recente da Unesco traz para a gente que as águas subterrâneas representam 99% de toda a água doce líquida da Terra. E mais da metade da população mundial, em consequência, depende dessas águas subterrâneas. Nos Estados Unidos, em décadas passadas, as águas subterrâneas representaram 39% da água empregada para o abastecimento público e 96% da água extraída por sistemas individuais. O mesmo acontece também em certos países da Europa. Dinamarca, por exemplo, é totalmente dependente de água subterrânea. Áustria e Itália, a mesma condição. Um percentual muito expressivo na Alemanha, Suíça, Países Baixos, Grã-Bretanha e Espanha. Por que eu estou falando disso? De disponibilidade de água, e comentei também a respeito da demanda de água em tipologias industriais, inclusive no consumo humano. Porque quando nós temos esse trade-off que eu estou representando aqui na figura, que é a correlação entre a oferta de água e a demanda, por vezes, quando a oferta é inferior à demanda, nós chegamos nessa situação que é chamada de escassez hídrica. E a escassez hídrica é uma realidade em muitas partes do globo e com tendência de incremento em função do crescimento populacional, em função de certas atividades humanas que demandam novos produtos para a organização social da forma como vivemos. E, por consequência, a gente está tendo também fontes hídricas que se tornam cada vez mais poluídas. Portanto, a gente começa a sofrer uma escassez em termos de quantidade e também de qualidade. A isso, nós damos o nome também de conflitos de uso da água. Quais são os fatores associados a esse estresse hídrico? Podem ser fatores naturais, isto porque a disponibilidade hídrica ela é sazonal e ela depende também de localizações em diferentes territórios, e também diz respeito a atividades antrópicas, a maneira como é feito o manejo e o uso dos recursos hídricos.
Aqui eu apresento para vocês um panorama, uma prospecção para o ano de 2025 e uma realidade do ano de 1995, mostrando para a gente que uma maior porção de regiões no globo tem uma tendência de começar a sofrer com o estresse hídrico, ou seja, oferta inferior à demanda em certas localidades do globo. Essa escassez, como eu disse a vocês, além de depender de fatores que são humanos, depende também da localização e distribuição da água. Aqui a gente tem uma representação extraída do Ministério do Meio Ambiente que mostra que regiões mais populosas no Brasil, por exemplo, não são aquelas que têm a maior oferta hídrica. Se nós pegarmos um comparativo aqui, é possível observar por essa primeira barra em azul que a disponibilidade de recursos hídricos na região norte é bastante substancial em termos percentuais brasileiros. Mas quando a gente verifica a população que está lá na região norte, é uma população diminuta, comparativamente à população que a gente tem na região sudeste. Ao passo que na região sudeste, a gente tem uma menor oferta dos recursos hídricos. Aqui já começa a haver aquele trade-off também, onde existe um potencial para a escassez dos recursos hídricos. Como eu havia dito, a escassez ela pode ser elencada em dois grandes eixos. A escassez quantitativa, que diz respeito ao volume disponível efetivamente, e a escassez qualitativa. Às vezes se tem o volume, mas não é de qualidade. Então, uma água que ela não pode cumprir determinados usos, determinadas finalidades. Na nossa disciplina, vocês vão ver que a gente vai estudar também a respeito do enquadramento de classes d'água. O que são águas de classe especial, classe 1, classe 2, e quais são os usos que cada uma dessas águas podem ser destinados. Trago aqui para vocês um exemplo clássico do mau uso dos recursos hídricos, que é o exemplo do Mar de Aral. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Mar de Aral era um dos maiores lagos de água doce do mundo, localizado no Uzbequistão, e que começaram a desviar a água do Mar de Aral para que pudesse fazer irrigação para a produção de algodão lá no Uzbequistão. Isso tornou o Uzbequistão um dos maiores exportadores de algodão do mundo. Só que isso trouxe certos impactos e consequências. Como eu disse a vocês, era um dos maiores do mundo, chegou a ser o quarto maior lago de água salgada do mundo. Eu havia mencionado água doce, perdão, lago de água salgada. E aí, depois desse processo de desvio dos rios para a irrigação, ele se reduziu a 10% do seu tamanho original. Aqui a gente consegue ver fotografias em série histórica de qual era o volume lá do Mar de Aral em 1977 e depois em junho de 2013. Vocês conseguem observar que aqui esse volume se reduziu consideravelmente em função da má gestão dos recursos hídricos. Então, um dos pontos que podem corroborar para esse fenômeno de escassez. Como eu comentei lá no princípio da nossa conversa, a disciplina que nós iremos estudar logo no começo do curso, ela é chamada de poluição, qualidade e usos da água. E aí, o que vem a ser poluição efetivamente? Eu estou trazendo aqui para vocês a legislação que vai versar a respeito da Política Nacional de Meio Ambiente, e lá está escrito exatamente nesses termos. Que poluição é qualquer alteração em um meio que cause ou possa causar prejuízo à saúde, à sobrevivência ou às atividades dos seres humanos e outras espécies, ou ainda deteriorar materiais. E aí, a gente vai entender como poluição qualquer interferência nos ambientes que vão prejudicar os usos legítimos que dele se fossem almejados. Então, a poluição pode ser na forma de energia, pode ser na forma de matéria. Não é à toa que um dos parâmetros de qualidade da água é temperatura. As legislações versam a respeito de variações de temperaturas que eu posso ter no descarte de um determinado efluente, por exemplo. E outros parâmetros, como matéria orgânica, contaminantes emergentes, metais pesados, enfim. Aqui eu trago a continuidade da legislação, que está mostrando para a gente que a poluição pode prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, vão criar condições que são adversas às atividades sociais, econômicas, afetam de maneira desfavorável a biota, enfim. E dentro da poluição, a gente tem duas classificações bastante importantes, que são poluição pontual e poluição difusa.
Aqui a gente tem uma representação que está mostrando essas duas diferentes formas de poluição. A gente pode pensar na poluição pontual como sendo aquela de carga concentrada em um determinado espaço. Já a poluição difusa é aquela que eu vou ter carga distribuída. Então aqui a gente tem uma outra representação onde nós conseguimos observar uma poluição difusa para lençóis subterrâneos. E como eu havia dito para vocês, a definição clássica de poluição pontual é que os poluentes vão atingir o corpo d'água de forma concentrada no espaço. Um exemplo disso é a descarga em um rio de uma emissão transportando esgoto doméstico. Já a poluição difusa vão atingir, como o próprio nome já diz, de maneira difundida ao longo de toda a extensão. É o que acontece, por exemplo, numa poluição veiculada pela drenagem pluvial natural. Então vocês conseguem observar aqui, olha, que nessa drenagem diferentes emissários estão presentes ao longo desse corpo hídrico. Um exemplo clássico que eu gosto de trazer nas aulas também, e estou trazendo esse compilado aqui para vocês, de poluição pontual, é aquele do mal de Minamata. Não sei se vocês já ouviram falar também, mas é um caso emblemático ocorrido no Japão, onde uma indústria química para processamento e produção de polímeros se instalou numa região aqui que é chamada de Minamata, por isso o nome disso, mal de Minamata, e aí no processo produtivo, essa empresa utilizava mercúrio como catalisador do processo de conversão catalítica. E aí, depois que eles utilizavam o mercúrio, sem o tratamento adequado, ele era vertido nos corpos hídricos aqui na região. Pouco a pouco, começaram a notar certos sinais e sintomas nas comunidades locais ali de ficarem com alterações neurológicas, faces das crianças que estavam nascendo deformadas, pessoas tendo crises convulsivas, gatos que ficavam girando em torno do seu próprio rabo. E começaram a notar que algo de estranho estava acontecendo ali naquela região. E depois de bastante estudar, perceberam que era contaminação das águas em função desse mercúrio de poluição pontual que estava acontecendo ali na localidade. E a esse episódio fatídico foi dado o nome de mal de Minamata. Foi feita, inclusive, uma convenção no Japão para que pudesse ter uma legislação muito mais restritiva no que diz respeito ao uso de mercúrio. E não vai muito longe, não. Estamos falando aí do caso do mal de Minamata no Japão, mas aqui no Brasil, a gente tem exemplos também de fontes de poluição severa, como é o caso da mercúrio, por exemplo, mas que não são pontuais, tal como aconteceu no mal de Minamata, que podem ser poluições difusas. Aqui eu trago um mapa para vocês representando poluição de mercúrio ao longo de diversos estados brasileiros. O mercúrio, infelizmente, ele é muito utilizado no garimpo de ouro, porque ele forma com o ouro aquilo que é chamado de amálgama, e aí consegue-se uma extração facilitada. E por vezes, para poder separar o ouro do mercúrio, faz-se a queima do mercúrio, e aí, consequentemente, isso pode gerar uma contaminação daquelas áreas ali, contaminando populações ribeirinhas. Recentemente, vocês devem ter visto no noticiário, foi muito comentado e reverberado, acerca das comunidades Yanomamis, com o garimpo acontecendo lá nas regiões onde essas tribos moram, e esse garimpo gerando contaminação, inclusive por mercúrio. Então, um problema bastante considerável aqui também no Brasil. E não só poluição por mercúrio, diversas outras fontes de poluição a gente pode exemplificar em corpos hídricos nacionais. Vejam exemplos aqui do Rio Tietê, Rio Iguaçu, Baía de Guanabara. Infelizmente, exemplos muito tristes e vergonhosos para a gente. A poluição das águas, ela pode se dar por meio de efluentes industriais. E aí, aqui eu estou trazendo para vocês uma fotografia de uma poluição ocasionada por indústria têxtil. E aqui a gente tem uma poluição ocasionada por uma mineradora. E as principais fontes de poluição podem ser lançamentos de esgotos domésticos ou industriais, infiltração de esgoto no solo, carreamento de produtos químicos ou detritos lançados no solo, precipitação de poluentes atmosféricos, lançamento e infiltração de águas pluviais, enfim. E nos últimos anos, esse é um tópico que eu comento muito com as turmas também, uma das fontes de poluição que nos causam bastante preocupação é a das chamados contaminantes emergentes. Contaminante emergente, a definição é essa que eu trago aqui para vocês, uma definição clássica do Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. Eles são qualquer produto químico de origem sintética ou natural, ou até mesmo micro-organismos,
que não são comumente monitorados no meio ambiente, mas podem causar efeitos ecotoxicológicos diversos à saúde humana, inclusive. E aí, dentro dos contaminantes emergentes, nós podemos elencar diversos blocos. A gente pode falar de fármacos, hormônios, fertilizantes, metais pesados, microplásticos. Microplásticos chama a atenção nos anos recentes que saiu uma notícia, um estudo, perdão, um paper numa das revistas bastante célebres da nossa área, que detectaram contaminantes emergentes na forma de microplásticos, inclusive no coração humano. Então, problemas aí que estão despertando a preocupação da comunidade científica. E o que caracteriza esses contaminantes emergentes, essa fonte de poluição, como um todo? Quais são as características comuns a todos eles? Primeiramente, é que são, na maior parte dos casos, de origem antropogênica. Eles são predominantemente não regulados. Isso aqui diz respeito à sua detecção bastante recente, porque, em função de estarem presentes nos compartimentos ambientais em baixas concentrações, da ordem de nanograma por litro, por exemplo, somente técnicas muito avançadas de detecção conseguem fazer a quantificação dos mesmos, como é o caso de espectroscopia de massas, por exemplo. E essas técnicas avançadas só foram desenvolvidas em anos recentes. E é por essa razão que agora que a gente tem esse conhecimento e se preocupa bastante. E além disso, atualmente também acelerou-se o uso de certos produtos onde essa gama de compostos aqui estão presentes. Além disso, esses contaminantes emergentes, eles têm a característica de serem persistentes no meio ambiente, estão presentes em concentrações traços, que são essas muito baixas, como eu comentei com vocês, e eles têm a capacidade de alterar a fisiologia de receptores alvos. Tem alguns estudos que indicam, inclusive, a feminilização de peixes machos quando estavam em contato por tempo prolongado com certos hormônios. De que rota, de que modo esses contaminantes emergentes eles entram no ambiente? Por diferentes rotas. Mas nós temos 5 clássicas que são elencadas na maior parte dos casos. Por meio da indústria, por meio do uso doméstico, por meio do uso hospitalar, por meio da pecuária e por meio da agricultura. Se vocês observarem aqui, após o consumo, no caso do uso doméstico, por exemplo, ou hospitalar, ao se consumir um determinado fármaco, uma parcela vai ser absorvida pelo organismo, mas tem uma parcela também que não vai ser metabolizada e pode sair na forma das excretas. Essas excretas vão ser direcionadas à rede de esgoto, vão ser tratadas nas estações de tratamento. As estações de tratamento no Brasil, a maior parte delas estão projetadas e operam até o tratamento secundário. Até o tratamento secundário não é possível a remoção completa desses contaminantes, porque, na maior parte dos casos, são estruturas moleculares recalcitrantes ao tratamento biológico, ou seja, resistentes a esse tratamento biológico. E aí, depois disso, essa água tratada nas estações de tratamento vão ser encaminhadas para coleções superficiais. Nessas coleções superficiais, faz-se a coleta nas estações de tratamento de água, nas ETAs. Lá nas ETAs, elas não foram projetadas para promover a remoção desses compostos e, consequentemente, eles podem chegar até a gente na forma de água potável, mesmo depois de ter passado por esses processos. Tem certos estudos que já conseguiram detectar, inclusive, a presença de fármacos em concentrações para provocar toxicidade em água após tratada. Eu mostro para vocês aqui também alguns dados que nos mostram que o tratamento primário ele é capaz de remover de 20% a 50% de contaminantes emergentes, o tratamento secundário de 30% a 70% e o tratamento terciário acima de 90%. E aqui no Brasil, a gente ainda tem uma outra situação mais agravante, porque se nós pesquisarmos os dados que estão lá no SNIS, vocês vão ver que aproximadamente 50% do esgoto que é gerado no Brasil é tratado. Então, se tratando, ainda existe o risco da presença desses contaminantes, imagina esse outro volume muito substancial que também não é tratado. Então, nos desperta uma atenção e uma preocupação muito considerável. É por essa razão que no nosso curso a gente comenta de maneira muito maciça os princípios e as bases sólidas das técnicas convencionais que são desenvolvidas e nós trazemos também esse olhar de futuro e essa preocupação para esses riscos emergentes e também quais são as técnicas de vanguarda.
quais são os processos que têm uma grande tendência de serem desenvolvidos nos anos futuros. E é por essa razão que uma das técnicas que eu comento com vocês, lá no começo do curso também, é a respeito dos processos avançados. Nós falamos de POAs, processos oxidativos avançados, nós falamos de carvão ativado, nós falamos de membranas, e eu trouxe aqui hoje uma breve explanação acerca de membranas, para poder contextualizar também essas alternativas que nós temos, para poder mitigar a poluição, e mitigar a poluição, inclusive, nesse nível de compostos presentes em concentrações traços. Membranas, pessoal, elas foram desenvolvidas muito baseado em células humanas, que apresentam as membranas celulares, né? E as membranas celulares, elas têm uma característica muito interessante, que é a característica de seletividade. Elas permitem que certos compostos passem, outros fiquem retidos, e aí foi desenvolvido na ciência de materiais estruturas poliméricas e algumas cerâmicas também, e tem essa mesma característica, de serem barreiras seletivas. Uma parcela da corrente de alimentação passa e uma parcela fica retida. Sendo assim, normalmente nós representamos essa tecnologia aqui por meio dessa representação que está aqui no slide, geralmente um retângulo cortado, e 3 correntes principais são mostradas. Uma corrente de alimentação, que é aquilo que vai ser tratado, uma corrente que é chamada de retido, concentrado ou retentado, é comum a utilização desses 3 termos, e uma corrente de permeado. Essa corrente aqui é aquela que se espera que tenha uma melhor qualidade. O que o processo por membranas se diferencia de uma filtração convencional? Tem muitos aspectos que fazem a diferenciação, mas a principal e majoritária é que na filtração convencional, toda a alimentação ela passa pelo filtro e sai do outro lado na forma de filtrado. Aqui na membrana, não. A gente gera, por meio da alimentação, 2 correntes. Essa de concentrado e essa de permeado. A corrente de interesse, corrente de permeado. E as membranas podem operar por meio de diferentes forças motrizes. O mais comum é a diferença de pressão, ou gradiente de pressão. Normalmente, membranas que têm porosidades menores demandam maiores pressões para poder operar e também têm uma seletividade muito maior. É o caso, por exemplo, de membranas de osmose inversa, que são capazes de reter, inclusive, íons monovalentes. Mas existem outros tipos de membranas, como é o caso, por exemplo, de membranas que operam por diferença de potencial químico, expresso na diferença de concentração, como é uma membrana de osmose direta, onde a força iônica, que está representada aí por meio da concentração de ambos os lados, vai implicar no fluxo de permeado de um lado para o outro, ou se não a diferença de potencial elétrico, como é o caso de uma técnica chamada de eletrodiálise. Nós temos diferentes membranas, micro, ultra, nanofiltração, osmose inversa, destilação por membranas, pervaporação, separação de gases. Mas, de grande modo, o que difere cada uma delas, além da força motriz de operação, é o tamanho do poro. Se nós formos observar aqui, olha, por essas que estão sendo elencadas, a gente tem uma ordem de redução do tamanho do poro na sequência aqui que meu cursor está fazendo, de cima para baixo. Ou seja, em microfiltração, poros maiores, em osmose inversa, poros menores. Consequentemente, retenção de compostos menores nessa porção de membranas aqui. E por que eu estou falando de técnica avançada também, pessoal? A gente falou que a nossa disciplina é poluição, qualidade e uso da água. Porque essas técnicas avançadas, elas vêm para a gente como uma alternativa para reduzir a pressão nos corpos hídricos, aumentando a disponibilidade hídrica por meio do reuso. Reuso de efluentes. É uma técnica já implementada em certos países. No segmento industrial, já é implementado também há algum tempo. Nós não temos ainda o reuso potável direto no Brasil. Mas tem países como Singapura, por exemplo, que isso daqui já é permitido. E o que consiste no reuso? É, de fato, a reutilização da água depois que ela foi utilizada, mas passando por tratamentos específicos. E aí, a gente tem a definição de reuso indireto não planejado, reuso indireto planejado e reuso direto planejado.
Se a gente for pensar no reuso indireto não planejado, é o que acontece aqui nos nossos corpos d'água no Brasil. É feita a captação da água, essa água é tratada nas ETAs, ela é utilizada. Após ser utilizada, essa água se torna água residuária, efluente. Esse efluente, essa água residuária, ela é tratada na ET. Depois disso, ela é despejada no corpo hídrico. E aí, num outro ponto do corpo hídrico, vai ser coletado mais uma vez, depois de ter passado por um processo de depuração nos cursos hídricos. Então, meio que indiretamente, faz-se um reuso dessa água. Mas tem um outro tipo de reuso, que é o reuso indireto planejado, que é o que acontece em certos países da América do Norte, na Europa também, que é o seguinte: faz-se a coleta da água, tratamento, ela é utilizada. Após ser utilizada, ela vai para a estação de tratamento de efluente. Depois que ela é tratada em estação de tratamento de efluente, é feita a injeção dela em certos poços subterrâneos, para que ela faça uma autodepuração controlada ali, e depois você tem a captação naquele poço para poder ser tratada na ETA e ser reutilizada novamente. Isso é chamado de reuso indireto planejado. E o reuso direto planejado, pessoal, é quando a gente tem captação da água, ela é tratada, ela é utilizada, depois de utilizada, ela é tratada na ET. Depois de ser tratada na ET, essa água é residuária. Na ET, ela vai passar por processos avançados, como osmose inversa, como utilização de irradiação UVC para promover a desinfecção. E aí, por consequência, depois de processos avançados, ela é reutilizada de maneira direta, seja em plantas industriais ou, como eu mencionei para vocês, em Singapura, há o reuso direto, inclusive, para consumo humano. Tem uma empresa bastante famosa de lá que é chamada de Seawater. Depois, se vocês tiverem oportunidade de ver, ou se pesquisarem aí no Google, reuso direto planejado em Singapura. É um exemplo bastante emblemático que nós temos. E a reciclagem da água é a reutilização dentro da própria unidade sem fazer tratamento nenhum. Então, suponhamos, foi utilizada uma água com melhores qualidades, maior nobreza em termos dos seus parâmetros para uma determinada finalidade. Depois disso, a qualidade foi deteriorada. E aí, essa água de qualidade deteriorada pode ser utilizada em outra atividade menos nobre, como é o caso de abatimento de poeiras em pátios industriais, lavagem de certas vias. Então, isso daqui nós damos o nome de reciclagem. Para ir finalizando aqui a nossa conversa também, eu gostaria de trazer para vocês esse exemplo, que é um exemplo bastante célebre que a gente tem aqui no Brasil, chamado de Projeto Aquapolo, que é uma parceria da Sabesp com a Odebrecht, que traz justamente essa visão de reuso de água. O reuso que é feito pelo Projeto Aquapolo, ele visa atender o polo petroquímico do ABC Paulista, de modo que não se afete a oferta hídrica que a população naquele entorno ali tem para o consumo humano, por exemplo. E aqui, a economia de água que se tem com esse projeto é equivalente ao consumo de uma cidade de 500 mil habitantes. E esse projeto é um dos 10 maiores empreendimentos do gênero no mundo. Vou passar aqui rapidamente qual que é a tecnologia que eles utilizam lá no projeto Aquapolo. O esgoto, depois que ele é tratado na ET, lá na região do ABC, ele é encaminhado para essa planta aqui do projeto Aquapolo e ele passa, primeiramente, por filtros de disco para remoção de certos sólidos em suspensão. Depois disso, ele vai para um BRM, que é um bioreator por membrana. Esses BRMs aqui, eles vêm muito no intuito de intensificação de processos, reduzir o requisito de área para os tratamentos. Poderia substituir, por exemplo, um decantador secundário. A membrana está tendo esse papel aqui de retenção de sólidos e dos micro-organismos presentes aqui no tratamento biológico. E aí tudo que passa pela membrana já é o tratado, então matéria orgânica reduzida aqui, e a gente pode encaminhar isso para uma unidade de osmose inversa para poder alcançar uma qualidade de água mais elevada ainda. E ao passar pela osmose inversa, é feito um processo de cloração e essa água aqui vai estar nas características especificadas, adequadas, para poder atender o polo petroquímico do ABC Paulista. Aqui estão fotografias da planta da água de reuso e também do polo petroquímico. E eu gostaria de encerrar essa apresentação
me colocando à disposição para poder conversar com vocês, para poder tirar dúvidas, para a gente poder bater um papo, dizendo que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço ao professor Josias pelo convite e faço votos bastante fervorosos de que vocês se matriculem e estejam conosco aqui nos próximos módulos, nos próximos semestres. Obrigado. Muito obrigada, professor Kaique. Eu gostei muito da didática. Só no finalzinho eu esperava que você fosse passar o vídeo institucional aí, do Aquapolo. Eu fiquei com receio do tempo, de 30, É. 40 minutos, eu vi que já estava chegando perto dos 40 minutos, aí eu fui mais rapidinho. Mas com certeza na aula aí você vai passar para o pessoal que fizer, né? Deixar com gostinho de quero mais, né? O pessoal ficar na expectativa. Isso é bom. Tá ok. Deixa eu ver aqui. O chat tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Engraçado. Que você está replicando a minha. Tira o compartilhamento, por favor. Perdão, verdade, É. porque eu estava apresentando a tela toda. Aí agora melhorou para eu visualizar. Não, por enquanto não tem. Tem alguma pergunta aí, pessoal, sobre a apresentação do professor Kaique? Kaique, assim, eu chamei até minha esposa para ver você. Você é um cara novo e já tem mestrado e doutorado, a sua linguagem é bem cursiva, você não tem assim, né, tal, não para. Qual a sua idade, por favor? Eu tenho 29 anos. 29 anos, é a idade do meu filho. Então você Que pode ser legal. meu filho, Deus te abençoe. Amém. Amém. Então, assim, você teve uma educação muito boa, né? Agradeço aí seus pais, a caminhada que você fez aí, estudantil da sua formação, te permitiu, tão pouco tempo, né? Menos de 30 anos, ter feito graduação, mestrado e doutorado. Eu vejo, assim, você da linhagem da Raquel, professora Raquel, da Laura Randan, né? São Isso. pessoas assim que foram sendo refinadas de uma forma rápida porque tem comprometimento, né, com a formação. Mas muito Obrigado, obrigado professor. aí. Se você Obrigado. puder estar presente durante a minha apresentação, que não é tão eloquente quanto a sua, né? Que isso? Quem sou eu? Aí eu vou, aí você ajuda qualquer coisa aí no chat, beleza? Muito Se o pessoal obrigado. fizer uma pergunta. Muito bem, eu vou pôr agora aqui então o meu arquivo. Então, pessoal, essa aí foi a apresentação do Kaique, eu tinha feito a chamada em rede social. Essa apresentação dele e a minha contígua, essa apresentação, vão estar na página do curso, né, para vocês acessarem, se preciso, pelo YouTube, beleza? Eu sou o coordenador do curso, como eu havia falado anteriormente, né, desde 2016. Alguns entraram depois. Eu vou estar explicando aqui, né? A modalidade presencial, ela existe desde 2016 e já temos 16 semestres que ela acontece. Mas, por exemplo, em primeiro semestre de 2023, formamos 3 turmas, 2 online e uma presencial. Já no segundo semestre de 2023, formou uma turma online. E assim a gente tem feito a cada semestre desde 2016, sem falhar nenhum semestre na formação de turmas, tá bom? Então, aí agradeço aí também vocês a estarem interessados no nosso curso. O curso, tanto online quanto presencial, ele está pautado nesses 5 pilares, que é para a engenharia sanitária. Os sistemas de abastecimento de água e os respectivos sistemas de esgotamento sanitário. A rede de drenagem urbana e o gerenciamento de resíduos sólidos. E a gestão dos serviços de saneamento. Então, com base nesses 5 pilares, é que foi estruturado todas as disciplinas que eu vou mostrar aqui. Essas disciplinas, então, estão relacionadas ao curso na modalidade online. Para vocês, toda vez quando vem a grade, a gente planeja e ela vai lá no cabeçalho. Então, são 10 disciplinas com 36 horas aula cada. Esse, ao longo do tempo, foi mudando.
Tinha vezes que disciplina tinha 36, outras 24, dava dor de cabeça para planejar, alguns falavam que faltava carga horária. Aí eu fui ajustando ao longo do tempo e eu acho assim, desde 2021, por aí, elas todas têm 36 horas. E essas online, elas acontecem é, ou terça e quinta-feira. Na terça e quinta, no horário de 19 às 21h40. Portanto, são 3 horas aula, tá? Como são 3 horas aulas dividida por 36, o 36 por 3 horas aulas, são 12 encontros. Então, são 12 dias que cada disciplina acontece. Como a aula é terça e quinta, então, por exemplo, num dia terça tem aula de biologia aplicada ao saneamento e na aula de quinta tem a química aplicada. Então, elas vão demorar aqui 12 semanas, né? As duas. Aí depois entra outras duas disciplinas. E assim vai, tá? Até percorrer todas elas, que eu vou depois falar do sistema de avaliação. E tem essa daqui, Canvas e TO, que são trabalhos orientados. São cargas horárias estimadas que o professor pode colocar atividade extra-aula, tá? Então, o professor passa lá um trabalho para vocês estudarem, apresentarem na aula seguinte, então está contando como hora. E essas horas são 72, somadas 372 dá 444 horas. É o que vem no seu certificado, tá? E tem essa disciplina que é institucional, a disciplina de humanidades. Essa disciplina de humanidades, ela entrou também tem uns 3 anos, adotada pela instituição, que é uma instituição humanista, a PUC Minas, né? Então, a Pontifícia Universidade Católica. E essas aqui acontecem em, se não me engano, 4 encontros, também de 3 horas aula, e só que ela é programada no segundo semestre que você começa. Então, não vai ser agora no primeiro semestre de 2024. Ela vai acontecer lá no segundo semestre de 2024, programada pelo apoio acadêmico, tá certo? Aí eu vou explicar depois, assim, o que que é cada uma dessas disciplinas. Vocês viram aqui que tem as básicas, a biologia, a química, a poluição, vai ter um quadro que mostra a lógica do curso. Depois vem as disciplinas aplicadas, tá bom? No curso presencial, essas que estão marcadas em vermelho acontecem somente no curso presencial. Ela não tem no curso online, que é Educação Ambiental, a Gestão Ambiental aplicada ao saneamento, Licenciamento e Estudos Ambientais e a disciplina de Saúde Pública, tá? Então, para que isso acontecesse, aí já não são 36 horas aula, são 24 horas aula, de forma presente. Aí as aulas acontecem a cada 15 dias, às sextas, pela noite, de 19 às 22h30, e no sábado, uma disciplina vai de 8 às 11h30 e a outra disciplina de 12h30 às 16 horas. Então, portanto, no final de semana, você tem 3 disciplinas. Então, no curso aqui vão correndo 3 em 3 das disciplinas. Não necessariamente nessa ordem aqui. A ordem não é essa. Mas também tem a carga horária paralela, que é trabalho orientado para vocês fazerem extra aula, tá bom? E aí, aqui, então, cada disciplina já vão ser 6 encontros, porque na presencial acontecem por dia 4 horas de aula cada vez. Então, 6 vezes 4, 24. Então, são 6 encontros, totalizando o certificado em 454 horas aula. Em termos de conteúdo, das disciplinas que estão em cor preta, são as mesmas, tanto online quanto presencial, tá bom? A estrutura lógica do curso é o seguinte: como tem formações básicas diferenciadas de algumas engenharias, engenharia ambiental, civil, e outras, né? Então, essas 5 disciplinas nivelam o conhecimento.
no início. Poluição e qualidade de uso da água, que foi o que o professor Kaique passou, a hidráulica aplicada, a química aplicada ao saneamento, a biologia aplicada ao saneamento e a hidrologia e drenagem urbana. Com esses conhecimentos aqui, você vai saber dimensionar, né, redes para água e para esgoto, mas com o conhecimento do Kaique, a química e a biologia, vai saber aplicar para tratamento de água, processo para tratamento de esgoto, e assim vai. Então, as disciplinas especificamente para a engenharia sanitária são os sistemas de abastecimento de água, o tratamento da água, os sistemas de esgotamento sanitário, o tratamento propriamente dito do esgoto doméstico e industrial, e, por fim, os resíduos sólidos e urbanos, né? O gerenciamento desse tipo de serviço. Desde a coleta, o acondicionamento, coleta, né, transporte, disposição em um aterro sanitário. Os aspectos aí. Esse aqui, junto, vai ajudar a manter a saúde pública, beleza? Aí eu vou apresentar primeiro, então, as disciplinas que têm professores específicos, porque são turmas ao mesmo tempo, então tem professores que dão a aula no presencial, mas não dão na turma online. São esses que eu vou estar mostrando aqui agora, beleza? Cada disciplina, voltando a falar, nessa vermelhinha aqui, e outras que mesmo no preto ele só dá aqui, por exemplo, a química aplicada ao saneamento, o professor só dá na turma presencial, né, a aula dele. Então, no presencial, o saúde pública, ela só acontece no curso presencial. Então, nós temos aqui um profissional diferenciado. É pena que hoje ele está dando a aula, é o professor engenheiro Eduardo César Almeida e futuro doutor em medicina Eduardo César Almeida. Em 20 anos de profissão na área de engenharia sanitária, ele passou da metade, ele está no 7º período de medicina. Então, assim, cai por bem, ele dá a parte de saúde pública e outras 2 disciplinas que ele ministra aqui no curso. Eu não vou me ater aqui a conteúdos, porque depois vocês vão ter oportunidade de ter contato com o professor ou receber esse material naquele Fale com o Coordenador, na página do curso, ou ver o vídeo novamente, tá? Ele é mestre em Engenharia Ambiental pela Federal de Santa Catarina e engenheiro civil na UFMG. E está na fase aí para concluir a sua medicina. A professora Débora Tavares, né? Vocês vão ver que a maioria dos professores, inclusive eu sou egresso desse programa aqui, que é o SMRH, Programa da UFMG, do Departamento DESA, Engenharia Sanitária e Ambiental, que é o programa de saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, tá? Esse, para vocês terem uma ideia, esse programa, Kaique pode me corrigir se eu estiver errado, quando eu fiz em 2007, tinha avaliação 5. Atualmente está a avaliação 7, que é a máxima na CAPES. Tô certo, Kaique? Certíssimo, professor. É o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental mais cotado do Brasil. Isso aí. E a maioria dos nossos professores, nós viemos de lá. Dos professores que você citou, a gente cursou, eu e o Cícero, né? Só que depois o meu viés foi mais na geotecnia, né? Mesmo vindo lá do DESA. Ela, então, é mestre lá pelo Departamento de Engenharia Sanitária e especialista em saneamento e cursou a biologia na PUC Minas, beleza? E ela dá, então, essa parte aqui, licenciamentos e estudos ambientais. Já está um bom tempo. A professora Luciana Macedo, também é uma antiga conhecida minha, época que eu fazia auditorias, sistemas, ela trabalhava numa empresa de engenharia, e aí, na época, era como engenheira, ela foi progredindo, ela fez o mestrado, e, por fim, fez o doutorado dela também na Universidade Federal de Minas Gerais, lá no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. E por ela, vocês vão aprender de uma forma prática a gestão ambiental aplicada ao saneamento. Essas disciplinas que estou citando, a da Débora e a dela,
é o viés ambiental do curso presencial, tá bom? Então, aí ela faz assim, como é que vamos aplicar um sistema de gestão ambiental com base na ISO 14001 para uma estação de tratamento de esgoto? Agora, o outro exercício nós vamos fazer, vocês vão aplicar e fazer procedimento, regras, processo, fluxogramas para uma estação de tratamento de água. Então, e a gente tem que conjugar. Por exemplo, assim, vai numa visita técnica, junto com a Débora, ela vai junto e depois faz um exercício aplicado. Na educação ambiental, nós temos um professor também muito bom, o professor Marcos Paulo Moll, eu chamo ele só de Marcos Moll. Ele é um pesquisador da FUNED, um organismo aqui da Prefeitura de Belo Horizonte. Também fez o seu mestrado e o doutorado lá no DESA. Mas a formação básica dele é lá na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto. E aí ele faz dinâmica. Com ele, alguns alunos já produziram artigos técnicos aqui nas turmas, tá bom? Então, ele dá essa disciplina na modo presencial. E o professor Pedro Heller, né? Também, por fim, sim, é oriundo lá do DESA, trabalha aí com Cícero na Secretaria de Limpeza Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte. Ele ministra a disciplina de Hidrologia e Drenagem Urbana. No presencial, no online, nós vamos ver que é outro professor. Tá? Então, aqui no presencial é o Pedro Heller. No presencial também, uma amiga, é mais que uma amiga, é como uma filha. Ela tem em torno da idade aí do Kaique. Ela é mãezinha agora, nova também, mas fez o seu mestrado, o seu doutorado, numa linguagem e cursividade e aplicação, tanto quanto do Kaique. Inclusive, ela foi professora, se não me engano, do professor Kaique. Certo, Kaique? Ela me deu umas aulas esporádicas, de fato, na É, época. é. Mas ela produziu muito artigo técnico, e essa questão que você citou, né, de contaminantes emergentes, é o foco do doutorado dela, né? Então, muito bacana, ela fez a formação básica dela em biologia. Na pandemia, ela completou, mesmo sendo já doutora, ela fez a engenharia civil, é especialista em saneamento, fez um curso como os seus, né, Lato Sensu, e aí depois fez os estrito sensu, o mestrado e o doutorado, né? E aí é importantíssimo a gente saber os processos biológicos que vão apoiar nos tratamentos que depois virão, né, para a água e para o esgoto. E aqui também um senhor professor, que é o professor Cirlei, ele só dá essa disciplina aqui na parte presencial, tem uma larga experiência, ele é o responsável pelo laboratório da Copasa. Esse laboratório eu já tive a oportunidade, foi onde o Kaique falou que foi levar alunos, lá na estação de tratamento de esgoto, né, do Arrudas. Esse laboratório ele controla, se não me engano, a qualidade da água de em torno de 23 estações, é nessa ordem aí. E aí funciona 24 horas por dia, e aí, na oportunidade, ele leva o aluno para ter uma aula prática, né, lá no laboratório em que ele é o responsável, né? Ele já fez isso algumas vezes, da química aplicada ao saneamento. Então, esses são os específicos do presencial. No online, quer dizer que eu vou mostrar esses professores, eles dão aula tanto no online quanto no presencial, tá? Aqui, o professor Kaique, tá? Que acabou de se apresentar, fez a química, o mestrado e o doutorado lá no DESA. E aí vocês tiveram uma breve explanação, só que com a aula, o ritmo é diferente. Nem sempre eu faço isso, mas aconteceu um fato que eu tive de assistir algumas aulas gravadas do professor Kaique. E o ritmo é um pouco mais diferente. O Kaique para, o aluno pergunta, tem interação, certo, Kaique? Não é? Hoje foi um pouquinho acelerado.
Certíssimo. Lá a gente traz estudos de casos, cada um pode trazer sua experiência prática, a gente dialoga, tenta sanar problemas ou pensar conjuntamente em casos práticos. Hoje foi praticamente uma palestra. A Aham. aula não, o ritmo é mais devagar, tira o compartilhamento da tela, o aluno pode dar a sua opinião, né, trazer o seu, como o Kaique falou, o seu exemplo prático. Então, só que aí a aula, para ter uma ideia, no online, a aula fica gravada. Não é uma obrigação, sabe, professores? É um plus. Você que se grava a aula, ela vai ficar 30 dias disponível para o aluno assistir, tá? Ele não consegue baixar, mas consegue assistir às aulas. No presencial, não tem a gravação da aula. Outra característica, que no presencial tem controle de frequência, eu vou falar isso mais na frente. No online, não tem controle de frequência do aluno. E o online é diferente que outro escreveu ontem, EAD. Não é EAD. É EAD, estudo à distância, é aula assíncrona. Aqui a nossa aula é síncrona. Assíncrona é o aluno está interagindo com o professor na hora, no dia marcado. O EAD você vai assistir a hora que quiser, mas só uma aula gravada que você não conversa com o professor. Beleza? E aqui, então, o nosso engenheiro sanitarista e futuro médico volta também aqui dando a disciplina de hidráulica aplicada, né? Com as partes de cálculo, aí tem uma parte de engenharia que você vai ter que saber dimensionar condutos forçados, né, para poder fazer condução de fluido, tanto água quanto esgoto, né, parte de dimensionamento de bombas, né, dimensionamento desses condutos para estudar um projeto futuro lá que vai ser tanto de captação de água quanto captação e condução do esgoto. Então a gente precisa aqui, inclusive está aqui numa visita técnica, né? Bom, aí em seguida vem a hidrologia e drenagem urbana, que é o professor Felipe Lima Dornelas, ou Felipe Dornelas. Ele é consultor na empresa Voicos. Para variar, ele fez um mestrado aqui no DESA, mas a sua formação básica é na engenharia ambiental na Federal de Viçosa e nas ciências biológicas também na Federal de Viçosa. Ele dá essa parte aqui da hidrologia básica, né, do ciclo hidrológico, a gente ter essa ideia, e como foi falado, Kaique, tanto a parte de macrodrenagem, microdrenagem, para a gente ter uma ideia nivelando todo esse conhecimento. As cargas horárias aqui estão para o online. Aqui, gente, está branquinho pelo seguinte, o professor Vitor Rezende é que estava dando essa disciplina. E aí ele passou no concurso, não sei se vocês estavam sabendo, o Kaique está sabendo, na UFMG. Então ele saiu recentemente e amanhã é que eu vou fazer assim uma seleção de uma professora para poder assumir essa disciplina. Como ela vou assistir uma aula dela. Ela vai fazer uma aula, vou ver a dinâmica dela, se é tão boa quanto a do Kaique, ou de outros, da Raquel, e aí eu vou ver para poder ela assumir aqui a disciplina de Química aplicada ao saneamento. E na presencial é com o professor Cirlei. Aqui no online é a professora Fabiana Barbosa, já está um bom tempo com a gente no curso. Ela também trabalha na FUNED e coordenadora do Sistema de Gestão Ambiental lá. Ela fez as ciências biológicas aqui na PUC Minas e fez o seu mestrado aqui no DESA, Departamento de Engenharia. Está vendo que o celeiro de professores foi todo ali no DESA, né? E aí é bom saber os processos. No presencial é a professora Raquel e no online aqui a professora Fabiana. Toda visita técnica ela tem ido, participa bastante do nosso curso. O professor Professor, Felipe. Oi. professor, cheguei no horário aí, ó, da minha apresentação.
O Felipe Nepomuceno. Então, aqui, esse cara aqui é muito sorridente. Normalmente, se vocês procurarem, hoje eu fui procurando fotos dele, é desse jeito, na rede social lá do LinkedIn. Volta e meia, ele está num buraco de esgoto, às vezes escuro, ele tem que lá, ele acha algumas intervenções, e na aula ele vem trazer esses exemplos práticos aqui. Eu vou descompartilhar, então, Felipe, e você abre a sua câmera para o pessoal ver seu sorriso aí e o que que você anda fazendo no nosso curso, nas aulas. Opa, moça. E aí, pessoal? Agora eu não estou no meio do tubulação de esgoto, não. Eu estou no quarto da minha filha, mas... E no meio de uma aula. Então, estou no intervalo aqui. Eu vou falar bem em breve, depois peço o Josias para terminar as apresentações. Mas sou professor de vocês de Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário. Tenho uma experiência já de 2 anos com Cremate de Engenharia fazendo projetos e depois mais de 12 anos na Copasa, trabalhando com projetos, obras e operação. E é isso que eu tento levar para vocês. Um pouquinho da minha vivência operacional, sempre ligada com projetos, obras e operação. Então, vocês vão ver bastante coisa no curso, vão ver um aspecto bem geral e vão sair com capacidade para, por exemplo, calcular um pequeno loteamento, tanto de água quanto de esgoto, e sabendo, sobretudo, o que o pessoal da operação passa na prática ali para os projetos de vocês terem mais empatia, que é uma coisa que falta muito para os projetistas. Aí espero estar contribuindo com vocês nas próximas matérias. Ok? Deixa eu voltar para a minha turma aqui então, Josias. Peraí, só um minutinho, turminha, espera um pouquinho lá, Felipe. Aqui, fala assim das últimas visitas técnicas que a gente fez lá na ET Birité, que tem o tratamento primário, secundário e terciário, e que você tem conseguido fazer essa visita técnica, que é um diferencial do nosso curso. Ah, claro. Nos últimos duas turmas a gente conseguiu fazer uma visita na ET Ibirité, que é uma das ETs mais modernas da América Latina. A gente veio o tratamento preliminar, que é com desdrenador, remoção de gordura. A gente vê também a primeira parte do sistema com um sistema de bombeamento muito robusto. Em seguida, a gente vê decantador primário, sistema de lodos ativados, depois decantador secundário, e depois a cerejinha do bolo, que a gente vê um tratamento terciário, que é para remoção de fósforo e nitrogênio, e por fim, mais cereja no bolo ainda, a gente vê o tratamento por desinfecção de ultravioleta, para deixar a água naquela qualidade para a gente poder fazer o reuso. E lá nessa ET já tem um contrato com a Petrobras, para a Petrobras pegar esse efluente e poder estar utilizando no resfriamento de alguns equipamentos. E, além disso, a gente vê toda a parte sólida do processo, que é tratamento do lodo, essa geração de gás através do lodo. Então, é uma ET muito robusta, uma ET muito moderna, que vocês vão adorar conhecer. Uhum. E, inclusive, o operador da ET é um ex-aluno nosso. Como é que é o nome dele mesmo? Muito bom. Bacana. Obrigado aí, dá um alôzinho lá para a turma. Qual das ofertas você está agora aqui na aula? Oferta 5 aqui agora. 5, beleza. A 4 já está terminando com a Frida, beleza. Tá bom. Então, esperem, pessoal. Até mais. Falou. Aqui, dia 24, você vai na visita da Frida? Não falou. Falou. Deixa eu voltar aqui a minha apresentação. Como ele falou, ele dá aula nas duas disciplinas, muita experiência de Copasa, e como os outros professores, é oriundo ali da UFMG. Fez a engenharia civil também lá. Volta então aqui o professor Eduardo Almeida no tratamento da água, além lá das outras duas disciplinas que eu comentei, né, que é o saneamento da saúde pública e hidráulica aplicada. E aqui o professor Felipe, que acabou de estar, na parte de sistema de esgotamento sanitário. Por exemplo, igual agora falar com vocês, nessa turma que ele está, eu tinha posto ao mesmo tempo disciplina de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Aí, não, professor, dá uma correção aí na programação. Eu preciso fazer primeiro a água para depois fazer o sistema de esgotamento sanitário. Aí eu refiz a grade horária e atendi o que ele solicitou. Então, a gente vai respeitando esses tipos de coisa. E nas aulas futuras, eu não vou estar pondo elas duas ao mesmo tempo.
Aqui, de caminhando no final das disciplinas, né, um tratamento do esgoto doméstico é a professora Frida. Ela é sempre sorridente assim mesmo, tá? Ela também trabalha na Copasa há vários anos, né? Mas ela é uma jovem, ela tem um conjunto de música MPB e também um bloquinho, né? Ela é mestre lá no programa do DESA e fez a engenharia civil na PUC Minas, né? Ela vai estar fazendo agora uma visita técnica com nossos alunos, inclusive eu vou no dia 24 de fevereiro no sistema de tratamento por Wetlands, né? Que eu também estou curioso em conhecer. Então, bacana. Aí nós, quando é assim, a gente chama turma online e turma presencial. Aí vem, quem é do online mora longe, vem de ônibus, aí aqui a gente reúne na Praça da Liberdade, sai no sábado pela manhã. Essa visita vai ser durante a manhã. À tarde eles já vão voltar para a aula do Felipe, que está acontecendo ao mesmo tempo. E aqui, resíduos sólidos urbanos e industriais, com 12 encontros, né, de 3 horas aula, o professor Cícero Catapreta, que vai falar dele mesmo, né, como é que ele, já que ele está presente aí, eu vou descompartilhar para ele comentar o que que ele faz na disciplina dele, Cícero. Bom, boa noite, professor Josias, boa noite, pessoal. Bom, Josias, né, como você comentou no início, nós estamos juntos aí desde 2016, né, de forma ininterrupta com o curso, né, como um todo. Com relação a essa disciplina de resíduos, né, a gente busca, né, trazer toda uma questão do gerenciamento e gestão de resíduos, né, iniciando desde a geração até a disposição final nos aterros sanitários, buscando desenvolver todo um dimensionamento de um sistema de coleta um sistema de limpeza urbana, incluindo a aterro sanitário. E na parte industrial, a gente aborda, né, os principais tópicos, né, relacionados ao manejo de resíduos industriais, né, com um diferencial que são bem diferentes dos resíduos urbanos, porque depende do processo produtivo, né? É isso, tá? Aham. Só queria só um comentário que falou do Eduardo Almeida, que é uma grande pessoa, fantástico ele, né? Da saúde pública, né, que eu dividia, de certa forma a gente divide a disciplina, né? Agora ele está dando, mas no futuro talvez eu volte a ela, no É, presencial, né? aham. Aí teve É isso. aqui, ó, o Luiz Felipe perguntou, né, na modalidade online, terão alguns encontros de forma presencial ou o curso é 100% online? Aí, Felipe, ó, vamos explicar direitinho. 100% online as aulas, mas a gente convida para um convite, não é obrigatório. No passado já foi, agora não. É uma coisa que você decide se vai vir ou não. Teve alunos assim que vêm de longe, né, para poder assistir e participar da aula presencial. A gente procura fazer umas 2 ou 3 aulas de campo nessa atividade para ter esse diferencial. O qual o Cícero está devendo ir lá no aterro, mas para o aterro eu quero como era antigamente, descer do ônibus, caminhar nas bermas do aterro, poder É. chegar até lá Lá nos agora está um pouco resumido, controles, viu, Josias? no controle geotécnico também do AT que está relacionado, piezômetro, se vê lá a saída do chorume, né? Eu quero ver isso, Cícero. Então, assim, A gente pede, mas eles estão restringindo muito, né? é, Não entendo por que não, mas paciência, né? então, Tem que ser, tá? às vezes, assim, bem no passado, eu cheguei a levar alunos em aterro industrial. Será que no aterro industrial não seria mais Ah, não, viável, não? só tem um que é em Betim, da Essências. Lá eles não deixam tirar foto e olha só de longe também, então não é É? interessante. Ah. Eu vou ver se eu vou tentar o aterro de Contagem. Não é um aterro Contagem. Você me isso. fala de Contagem, eu tenho ex-aluno lá na prefeitura, e aí a gente faz essa intermediação, beleza? Tá bom. Então, obrigado aí pela participação. Vou fechar a câmera, mas estou aqui, tá? Tá bom. Aí agora o Cícero me arrumou uma foto sorridente, mais descontraída. Estava muito engravatado. Mais feliz, né, José? É, feliz com a vida, com as aulas.
Olha o fundo da foto. Eu Quem vi, está feliz mesmo. muito legal, é. Aqui eu estou reparando aqui, ó, é desse após por grandes possibilidades, uma maior universidade do país. E é mesmo. Bom, gente, aí a gente terminou a apresentação das disciplinas. Deixa eu explicar para vocês, para não ter mal entendido. O projeto pedagógico do curso também eu venho fazendo evoluções nele, tanto no online quanto no presencial, né? E já há mais tempo, a duração do curso é estimada de 13 a 21 meses. Depende do que acontece ao longo do curso, tá? Ao longo do semestre, coisa que não está na mão da coordenação. Por exemplo, no ano de 2023, coincidentemente, muitos feriados aconteceram às terças ou às quintas-feiras. E aí isso empurra para frente. Então, tem turma que termina com 15 meses, e essa turma agora vai estar terminando com 18 meses, mas dentro do limite estabelecido no projeto do curso. Terminada a disciplina, Cícero, hoje eu tive um feedback favorável a você. As meninas falaram que você tem entregado as notas à Regiane, quando ela já volta de férias, você já lançou as notas. Eu fiquei assim, opa, surpreendente. Bacana, obrigado. Elas elogiaram você. Aí, sim, ele lançou as notas, e é uma das, é a última disciplina, né? Aí pode encaminhar os dados dos alunos para emissão dos certificados. Agora, eu acho que vai andar também mais rápido, que o processo de certificado está lá pertinho delas, aí manda toda a documentação, só que isso demanda ir para o CREA, né? E tem o aval do MEC, e aí demora 150 dias, né? Em torno aí, você tem 30 dias, quase que 5 meses, né? Depois de terminado o curso. E aí ele é enviado por correio. Eu achava, hoje também me deixaram claro, que só da pós-graduação que ia assim, digitalmente. Mesmo os cursos de graduação, não existe mais o diploma físico. Aí eu falei assim, nossa, meu diploma é um papel grosso, vegetal grosso, já não existe mais. O MEC agora termina tudo digital. E tem que manter o endereço certinho. Nós tivemos, você lembra desse cara? Você está desde o início, o Rubel, um peruano, que acabou que o Lembro, conheço ele. certificado dele foi parar aqui no Brasil, sendo que ele já tinha voltado para o Peru. Então tem que atualizar o endereço. Nessa turma, tomara que Inclusive, tenha. Oi? o Rubio, ele trabalhou com a gente lá na SLU. Eu via Ah, o Gustavo, que fazia um curso lá, fazia um mestrado na UFMG com o Gustavo. Ele ele, acabou trabalhando com a gente lá na SLU um ano e meio, mais ou menos. ele foi meu colega na disciplina, lá no mestrado. Aí eu não entendi por que que ele voltou para o Brasil e fez a especialização aí da geotecnia, sabe? Aí ele explicou que quando ele voltou para o Peru, tinha de ter o título de geotécnico. Aí ele voltou para É, fazer a especialização, mesmo já tendo mestrado. Mas, assim, para o pessoal que está interessado, tem alunos que acabam fazendo também de fora do país. Nós já tivemos, você me ajuda a lembrar aí, Moçambique e qual outro país lá da África que foi? você me apertou agora. É, Como é três, que é? eu sei que foi de Moçambique. Eu Eu me entrei na recordo aula. de um de Oi? Angola também. Eu me recordo de um de Angola, Angola. Angola. Isso. Angola. É, então, assim, esse de Moçambique, eram os três, eu entrei na aula, eu não lembro da professora, a aula estava acontecendo para eles lá 1 hora da manhã, e ele falou que era o melhor horário para ele. Não, Aqui, o apoio acadêmico para a engenharia sanitária continua sendo a Regiane Almeida, tá? Nesse contato. Tudo que é administrativo, da matrícula, né, do curso, falha, é com a Regiane Almeida. Questão acadêmica é comigo, mas o meu canal é com ela. E ela está todos os dias, a partir das 13 horas até 22 horas, né? Nesse e-mail e nesse contato telefônico, que é uma central telefônica. E aqui, o meu contato como coordenador, o meu e-mail pessoal. Quando forma a turma, eu entro nos primeiros dias de aula e a gente escolhe, vocês escolhem um representante de turma, e aí eu faço contato direto pelo WhatsApp, não passo para a turma toda, não.
beleza? Eu, para variar, se eu não falei da minha formação, sou engenheiro civil, e aí eu fiz especializações aqui na PUC, na UFMG, na área de gestão, gestão de qualidade, gestão ambiental e sanitária, e aí meu mestrado foi no DESA também, né? Aí vai passando o tempo correndo, né, Cícero? Mas é início dos anos 2000, eu terminei em 2017. Para mim foi outro dia, né? Então, é isso, vou voltar lá no início. Tem uma pergunta aí, Josias, no chat. Tá, vou ver. Deixa eu ver a perguntinha. Tem duas agora. Opa. Sobre as aulas, elas ficam gravadas, como posso assistir? Sim, elas ficam gravadas durante 30 dias, tá, Myron? Foi ótima a sua pergunta aí, porque alguns alunos achavam assim, e no passado dava até para abaixar essa aula. Não, hoje ela fica gravada. Aqui você, depois que igual essa aula que nós estamos fazendo essa reunião, ela fica gravada por 30 dias. Depois ela sai do ar. Como eu vou baixar ela para poder, como professor a gente tem isso, para poder colocar no YouTube. Aí o Zé Felipe também, Felipe com 2 P's, bacana. Aí, obrigado, é um nome diferente. Drummond também com 2 M's, opa. Aí se tem obrigatoriedade do TCC. Até o ano de 2018, havia a obrigatoriedade do trabalho de conclusão de curso, era um artigo técnico. De lá para cá, o MEC tirou essa obrigatoriedade, não tem a exigência. Caso um aluno queira fazer, tem dados, quero fazer um artigo técnico para ser publicado lá no Congresso. Aí ele pode escolher o professor, vai escolher o professor Kaique. Aí vai fazer uma disciplina tutorial durante 90 dias. É um custo, paga, matricula, e no prazo de 90 dias tem que ser entregue. Vai tendo um acompanhamento online do professor para dar como resultado o artigo técnico. Mas hoje nós não temos essa obrigação de fazer, não. Algum outro Professor, questionamento? Sim. havia uma outra pergunta aqui no chat que tinha sido feita um pouco mais cedo, que é a do José Felipe Drummond também, que fala assim: Professor Josias, ambos os cursos podem ser realizados por graduados em quaisquer áreas de formação? É. Depende. Por exemplo, assim, nós já tivemos uma aluna, o Cis também vai lembrar, era do Ministério Público. Ela era, se não me engano, do direito, né, Cícero? Boa. Sentava na parte da frente da sala. Tá lembrado dessa aluna, Cícero, das primeiras turmas? Tô sim, acho que é Betânia o nome dela, né? Betânia, é isso mesmo, agora veio o nome dela. Aí ela mostrava que já trabalhava na área. Então, assim, a gente analisa, quando vem essas dúvidas, não está dentro do público-alvo, aí o pessoal da captação passa para a gente analisar a coordenação, o currículo, para ver se o aluno vai ter condição de acompanhar as aulas. Tá bom? Por exemplo, recentemente, não aqui da sanitária, mas foi da engenharia de mineração a céu aberto. Um engenheiro eletricista solicitou, e aí ele trabalha numa empresa de mineração já há alguns anos e tal, mostrou essa bagagem, a gente aceitou. Um outro lá que era de administração e nunca trabalhou na área de mineração, aí não teve como aceitar a inscrição em matrícula dele. Beleza? Ou uma área que não tem nada a ver, tanto essa da administração e farmácia, não vai ter como ele fazer a anotação no CRA dele, porque não é uma engenharia, né? Também tem esse fato. A formação lá, o Felipe é biologia e trabalha na Copasa. Com certeza você vai poder fazer o curso, não tem problema não, tá? Tanto é o nosso maior exemplo aí é a professora Raquel Sampaio. Ela fez biologia, você viu que outros professores ali fizeram a biologia e depois foram para a engenharia sanitária. Porque, assim, mesmo você fazendo a engenharia, quando chega, por exemplo, aquela lá de hidráulica aplicada, tem engenharia, cálculos, planilha, mas dá para você acompanhar.
Perfeita. Tayane, opa, tem 6 estações, nós vamos lá, hein, na eletronuclear. Engenheiro de produção, eu adoro o engenheiro de produção, trabalho com alguns, e eles têm uma visão bem eclética. Bacana, Tayane, você está aqui interessada. Então, Luiz Felipe, o horário do curso online, com certeza vai fazer, ó. Deixa eu pôr aqui, ó, Tayane. Beleza. E aí, o Felipe, né, o horário? Está também escrito lá na página do curso. Eu vou dar um toque aqui, eu vou compartilhar, deixa eu entrar aqui, para eles verem a, a aula, quer ver? Vou, é interessante a pergunta dele aqui. Eu vou mostrar como é que você acha esse tipo de informação. Então, eu vou aqui, pois não é preparado, aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Isso. Aí aqui está a página de todos os cursos da PUC. Então, assim, são dezenas. Aí eu quero achar o da sanitária. Estou aqui, Ctrl F. Por que não está indo? Só porque está compartilhado? Não. Sanitária. Aí ele veio aqui a engenharia sanitária. Aí eu vou dar o clique na página do curso. Inscrições até o dia 26 de fevereiro, que é bem provável que vai ser prorrogada, já que as aulas vão começar aqui, ó, início das aulas, 9 de agosto, de abril, e estimado término 25 de setembro de 2025. Pode ser que termine antes, depende da quantidade de feriados. A carga horária, as aulas, aqui o horário. Aulas ao vivo, terças e quintas-feiras, de 19 a 21h40. Eventualmente poderá ocorrer outro dia. Às vezes aqui tem que repor, o professor viajou, cancelou a aula. Então pode agendar para fazer numa quarta ou numa sexta-feira, beleza? Você sai com o título de especialista em engenharia sanitária. E aqui está falando desse público-alvo que eu comentei com vocês, tá? Amanhã aqui tem as disciplinas. Aí aqui, depois aqui a palestra de apresentação do curso, que é de semestres anteriores. Aí a Érica vai mudar aqui, vai pôr essa que a gente gravou. A inscrição vem nesse link aqui, inscreva-se. Você está com dúvida que está querendo conversar comigo? Vai nesse arroba aqui, ó, ficou amarelinho, é um link. Fale com o coordenador. Ele, assim, da questão aí da lei de proteção dos dados, da lei LGBT, eu não posso ter contato direto com você no meu e-mail pessoal, nem no seu. Então, vai num sistema que eu receba a sua mensagem e respondo ela, eu não sei o seu contato pessoal e nem você sabe o meu. E a gente vai interagindo. Depois, tendo a liberdade, pode ter uma aproximação maior. O investimento à vista, isso aqui, se você tiver abonado, é 11.382. Ah, mas eu estou assim, meio carente e tudo. Vê aqui, ó, parceiros e descontos. Vê se você encaixa aqui na política. Ah, sou um ex-aluno com mais tempo, 15%. Ah, tem uma lista de empresas aqui, ó, quer ver? Tem uma parte aqui que você vê uma lista de empresas que tem parceria com a PUC Minas. Então, é só navegar aqui. Tem uma lista, ó, parceiros e desconto. É isso aqui, ó. Lá aqui na parte, parceiros e desconto. Vamos ver se vai ficar ainda compartilhado. Aí, tem um link que aí tem uma lista. E parece que é um pouquinho acima, professor. Eu vi ali um desconto de 70%. Aí, ó, parei, por favor. Empresas parceiras, 15% de desconto para membros de instituições É conveniadas. esse mesmo. Aqui.
no programa Parceiro de Educação e tem esse outro aqui. Então, tem mais de um. Aí aqui vem a lista de empresas, ó. Conselho de Arquitetura, Conselho Federal, tem dezenas, né? Os conselhos, Instituto Hermes Pardini, Polícia Militar. Aí tem aquele outro lá que deve dar mais empresa. Eu lembro da lista é bem maior. Aqui, ó. Membros de empresas, instituições conveniadas, programa parceiros. Aí aqui, ó, essa lista. Aqui então tem dezenas de empresas, ó, Lápis Rara, agência de comunicação, tudo dá os 15%. Legislativo, Associação de Servidores. Aí vocês consultam se aqui vai conseguir ter alguma coisa. A Uzi Minas, quem é funcionário da Uzi Minas? Hoje mesmo a menina fez o contato, ela é da Vale, e aí ela já fez pedindo aqui um desconto nas parcelas, beleza? Então, tem que navegar na página. Aí, aqui, faz um resumo do que eu apresentei. Esse é o online. Aí, vamos voltar lá. Aí, eu quero achar o presencial. Eu fui engenharia sanitária. Agora, aqui, para me achar fácil, vamos ver se vai. Ambiental. Tem 12, então não vai ser, eu vou pôr sanitária. Ambiental, achou aqui, ó. Sanitária e ambiental. Aí é o presencial. Aí é um outro desenhozinho aqui e tem praticamente as mesmas informações, início e fim, a carga horária. Acho que o valor muda um pouco, ó, ele é um pouco mais caro, né? Mesma vista, as disciplinas que eu acabei de apresentar, tá? A palestra, que depois ela vai estar aqui linkada, essa palestra atualizada, inscrição, matrícula, toda por aqui. Hoje ela falou assim, não preocupe, você fez a matrícula, não já vem a primeira mensalidade, você só garantiu a sua matrícula, beleza? Documentação para inscrição, isso é todo um setor administrativo que cuida, eu não tenho acesso a isso, vocês fazem contato, a dúvida comigo é aqui, ó, fale com o coordenador em relação a curso, como essas perguntas que vocês estavam fazendo. Acho que foi bem produtivo aí, beleza? Tem, ô Cícero, abre aí para a gente fazer um print. Aí, eu peguei vocês dois. Acho que não sei se saiu. Pessoal, Cícero tá sério. O Kaique não sorridente. Então, deixa eu pegar agora. Agora que você sorriu, Cícero, eu já dava o teu... Aí, beleza. Isso aqui é bom. E faz o seu, que você pega aí o maior, o Kaique, e depois você manda lá. Professor, em função da tela compartilhada, todos Ah, nós estamos na barra superior aqui com a mesma dimensão. é? Uhum. Ó, eu vejo vocês assim em tela cheia, que eu vou estar colocando até lá no grupo dos professores. Quer ver? Nossa, eu não sabia disso, não. Ó, curioso. Então, para de compartilhar, por favor, professor, a tela para a gente. Está Ah, é. compartilhando, Então senhor. pode ser Acho que é isso isso. que está acontecendo, né? É. Aí, vê. Agora sim. Ah, agora o senhor e o Cícero estão em tela cheia. Vou É, fazer o print aqui. Dá o sorriso aí, então. isso aí. Aí. Joia. Vou Vamos ver mandá-lo no grupo aqui. também. Pessoal, algum outro questionamento sobre... Ah, a menina pegou, Myron, desculpa. O boleto da matrícula é referente ao primeiro mês do curso ou tem a taxa de matrícula e depois? É isso mesmo. Primeiro é a taxa de matrícula para depois vir a mensalidade. Então, essa taxa de matrícula é menorzinha, garante o ser no curso. Depois, em abril, é que vai vir mensalidade. O que significa M.Eng. Boa, boa, boa. Não é mestre, né? É master. O M é master, tá? Então, assim, M.eng é master em engenharia. Alguns cursos ficaram diferenciados com essa sigla, porque, assim, você viu a bagagem dos professores, né? Não é um simples curso de gestão.
Então, por isso tem essa característica M-Master. M é do Master. Alguns confundem, né? Volta e meia eu recebo mensagem que no castelhano o Master seria o mestre. Não é. O curso é Lato Sensu. É um curso de especialização. Boa pergunta. Eles puseram ali, Wesley, você não viu? 26 de fevereiro. Eu garantiria nessa data aí, 26 de fevereiro, logo depois aí do carnaval. Mas a história mostra que eles acabam prorrogando uma semana, né? Essa prazo aí de inscrição. Mas, por exemplo, assim, eu acho que aqui no nosso curso é mais tranquilo. Da Geotecnia eu já te garanti, ó, faz lá porque eu vou fechar. Hoje eu já estive lá presencialmente para garantir das moças lá, ó, fechou o número de alunos, vamos fechar a inscrição. Então, ali, os melhores descontos, o Agnes, são para ex-alunos PUC. Naquela página lá, você vai lá, descontos e parceiros, né? Política de descontos e parceiros. Então, ela privilegia os egressos da Universidade PUC Minas. Mas tem aquelas outras possibilidades de empresa. Uma outra coisa, eu trabalho numa empresa X, lá em São Paulo. Se você fizer contato lá por aquela página, a empresa pode fazer parceria e não tem custo nenhum. A empresa fazer essa parceria com a PUC Minas, e aí não só você, todos os funcionários que vierem dessa empresa, ela vai ter o desconto. Aí é 15%. Mas vê lá, tem aquela lista de empresas que eu mostrei para você, tá, Wagner? Com relação à parte acadêmica, estrutura do curso, disciplinas, ficou claro para vocês? Convém que fala para fazer parceria a empresa? Lá naquela página que eu. Deixa eu ver se eu já tirei ela do ar. Ah, aqui, ó. Você vai navegar. Vou compartilhar de novo aqui. Eu vou pôr ali. Cadê que aqui, ó. Você vai nessa página aqui, ó, parceiros e descontos. Aí vai navegando aqui tudo. Aqui para baixo. Tem aqui, ó, descontos válidos para a realização do curso presencial, para cursos de especialização EAD com videoaula. Vai procurando o link. De tudo não achou. Eu vou te dar um e-mail aqui no chat para você fazer esse contato, tá? É financeiroiec@pucminas.br, beleza? Com relação à matrícula, né? Vamos pôr aqui assim, matrículas. Esse eu prefiro mais, mas porque aí tem o pessoal da PUC mesmo está tendo controle disso. Parte aí acadêmica. Beleza, deixa eu ver aqui. Para não ter uma ideia assim, já que não tem tanta gente, né? Ismael, Zé Felipe, Luiz, Myron, Márcia, de que a Tayene, Wesley,
De que localidade que vocês são? Ou fala ou escreve aí no chat. Que cidade ou estado? Zé Felipe, Belo Horizonte. Vocês viram o link lá para fazer pesquisa, né? Maringá, Paraná, beleza. Boa noite a Jaguariúna, todos. boa noite. Luiz Felipe, aqui de Araguari, Minas Gerais. Araguari eu já tive. Maringá já tive, mas Jaguariúna nunca fui. Araçatuba também não conheço, São Paulo. Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista, beleza. A esposa já foi em Cachoeira Paulista, não conheço não. Cajuru, São Paulo, bom pessoal aí, tudo é de São Paulo mesmo. Bacana saber. Ótimo. Né? E aí, São Paulo é pertinho, de visita técnica, a gente já recebeu aluno aí do Mato Grosso, lá do Ceará, veio mais de uma vez, então, assim, se agendar. Aí ele não tem como, assim, aluno fala assim, professor, coordenador, fala assim a programação do semestre das visitas técnicas. Eu não tenho condição. Por exemplo, ele citou aí a da ETBirité. Para a gente conseguir, por exemplo, a professora não estava conseguindo. Aí já o Felipe Bicari conseguiu, mas a gente ficou sabendo, assim, umas 3, 4 semanas de antecedência. Entendeu? Então, solicita, a gente manda a mensagem, e aí, ainda mais quando estava logo depois da pandemia, não estava abrindo portas às empresas. Agora que eles estão abrindo novamente. Obrigado aí pela participação. Não tenho, acho que, alguma outra dúvida. Eu vou passar de novo, o link aqui da pesquisa, que isso aí eles precisam ter essa informação, que aí dá um feedback, né? Se foi claro o suficiente. Aí, gasta uns minutinhos aí e responde. Esse aí é um Google Forms, vai direto lá para o pessoal que cuida disso lá na PUC, beleza? Ô, Josias, eu só tenho mais uma pergunta. É, na verdade, eu vou tentar pedir para minha empresa tentar a parceria com a PUC, né? A empresa que eu trabalho. E, tipo assim, eu já vou fazer a matrícula. Se eu pagar o boleto, já com sem desconto, eu consigo retomar com desconto depois de fechar essa parceria? Ou essa parceria tem que ser fechada antes de eu fazer a matrícula? Não, a matrícula não é o boleto de cobrança. Com a matrícula, beleza. Aí, se for rapidinho fazer a parceria, aí já vem o boleto mesmo das mensalidades, já com desconto. Sabe por quê? Eu acho melhor fazer assim, enquanto você só garantiu a matrícula. Porque depois que você faz o contrato, aí você assinou o contrato e fala toda da parte financeira. Eu acho assim, reverter depois para ter desconto, eu estou falando assim, eu acho que seria mais difícil. Então, você fala assim, amanhã eu já dei esse contato, e tem um telefone também que eu te falei, é o mesmo lá da Regiane, que é o 31 2800. Aí quem te atender lá, você fala assim, não, estou querendo falar com a pessoa que especificamente passei a mensagem sobre a questão aí de fazer a parceria com a minha empresa, mas eu quero garantir com quem que eu posso conversar aí. Aí ele vai te direcionar para a pessoa, isso faz assim, depois das 13 horas, aí tem muitos atendentes lá, e nessa parte da parceria vai cair lá o pessoal do financeiro. Muito obrigado, tá? Pelo esclarecimento. Beleza. Aham. Tem uma coisa que essa apresentação ontem eu não consegui, você conseguiu no seu curso, colocar ela aqui no chat. Tinham clipes para poder anexar. Eu não consegui ele ontem. A minha ficou salva automaticamente, como se fosse uma mensagem no chat, sabe? Não, eu queria sim o arquivo aqui no chat. Como é que eu coloco o arquivo no chat? Então, eu não fiz procedimento nenhum. Depois que terminou a gravação, ela já apareceu. Não, mas apareceu a gravação. Eu quero colocar aqui o arquivo PDF. Ah, tá. Esse processo de fato eu Arrasta não ela fiz. pro chat, professor. Oi? Arrasta o arquivo pro chat. Fiz isso ontem, não consegui. Eu vou tentar aqui de novo. E aí, eu tentei arrastar ele para o chat,
e ele não. Vamos ver que aparece um círculo com a barra vermelhinha invertida. Ele fala que não é permitido. Eu fazia isso nas aulas online direto, anexando arquivo. Eles tiraram aqui na base, tem um A para escrever, uma exclamação, tal. O Clips tiraram a opção. Que aí mesmo assim, então, naquele e-mail pessoal, quem quiser receber o arquivo, PDF, além da gravação, que está aí para vocês, a gravação, né? Eu vou pôr no YouTube. Mas esse arquivo, quem faz a mensagem lá, eu mando. Ah, mas eu queria já resolver com esses dois que estão aqui. Tentei, assim, marcar lá, copiar e não consegui. E arrastar também, como o colega falou, não foi. Não, aqui, ó, aparece o colar, não vai. É, meu contato pessoal aqui. Então é isso, né? Acho que aí, agradeço aí quem entrou, ficou até o final, mais uma vez, né? Espero vê-los durante as aulas. Quem efetivar nas aulas, na primeira semana eu entro para dar o boas-vindas, né? Com os primeiros professores, tá bom? Vou, fazer aqui a paralisação da gravação. Ok, então, José, eu vou saindo aqui também, Tá tá? bom, Boa Cícero, noite, boa falou, noite, Kaique. Boa obrigado. noite.